Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado, primeiro de 2009, e aproveitando um 2009 muito feliz para todos vocês, ouvintes aqui da Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem, tudo ótimo. 2009, a ONU declarou que 2009 é o Ano Internacional da Astronomia, portanto nós vamos amolar os nossos ouvintes durante o ano inteiro, entre outras coisas, com uma série de sites a respeito de astronomia, que está na hora das pessoas começarem a olhar para o céu e saber o que estão vendo, né? Mal e mal, o brasileiro consegue distinguir o Sol e a Lua. E um monte de pontinhos brilhantes costumam ser estrelas. Vamos mudar um pouco essa situação. Mas o programa aqui, basicamente, é um programa de informática. Nós vamos tirar dúvidas de informática, principalmente para aqueles principiantes que estão começando a brigar com o computador agora. E aproveitamos, obviamente, nós temos uma série de ouvintes que já são expert no assunto, que mandam um monte de dicas extremamente interessantes. Tanto os que têm dúvida quanto os que têm dicas, entram em contato com o programa através do e-mail. O nosso endereço eletrônico é o info@redeeldorado.com.br. Repetindo. info@redeeldorado.com.br. Tomando o seguinte cuidado no assunto, além do próprio assunto, coloque a seguinte senha: Plug Eldorado. Na hora que você colocar Plug Eldorado, você vai ser reconhecido como sendo não spam e, portanto, não será jogado no lixo. Eu queria aproveitar para retificar. Na realidade, eu havia até me esquecido que semana passada já era 2009. Sim. Então, mas não custa desejar um feliz 2009 novamente para todos os nossos ouvintes, tá certo? Pierluigi, o que a gente tem de interessante para começar, vamos dizer, o ano letivo, né? Porque é assim, as dúvidas desse programa já são dúvidas de 2009. É que as da semana passada, apesar do programa ter ido ao ar em 2009, as dúvidas eram do ano anterior ainda. Certo. Tá certo? Então, estamos começando com dúvidas de 2009, um monte delas, atolados, ainda bem, né? Quer dizer que os ouvintes continuam tendo problemas. Não ainda bem pelos problemas, né? Mas ainda bem que a gente pode tentar responder e ajudar aqui os nossos ouvintes que estão entrando em verdadeiras brigas corporais, às vezes, com o computador, tá certo? Tem gente que se agarra, chuta o computador. Porque era mesmo aquela diferença entre o hardware e o software. Software é o que você xinga, hardware é o que você chuta. Exatamente. Então, o João Batista, ele diz o seguinte: salvei numa pasta algumas músicas e uma imagem tipo JPEG. Logo apareceu um arquivo por nome de Tumbs. É melhor excluir o Tumbs? Se quiser pode, mas não precisa, viu? Ele é inofensivo. É inofensivo. Né? O Thumbs, né? Isso aqui que é polegares, né? Polegar. É miniatura, na realidade, né? Quer dizer, que se refere ao polegar. O polegar, os 5 dedos da mão, em inglês o polegar é thumbnail. Certo. Thumbnail. E o thumb, né? É o polegar, na realidade. O thumbnail, acho que seria a unha do polegar, não sei. Bom, enfim. Sim. De qualquer forma, o Thumbs é um arquivo que o próprio Windows, desde a versão XP, e também isso se estendendo à versão Vista, o Windows XP, o Windows Vista, na hora que você abre o Windows Explorer, vai lá naquele meu computador, que dá na mesma, e abre uma pasta contendo imagens, você já deve ter observado que no próprio Windows Explorer já são mostradas as miniaturas daquelas imagens que enfim, que estão contidas naquela pasta. Na realidade, quando você vai lá em cima, na barra de cima, onde estão lá um íconezinho mostrando como se fosse uma pequena listagem, clicar lá, você pode escolher o modo de exposição. O modo de exibição. O modo de exibição você tem lista, você tem uma lista de todos os programas, de todos os arquivos. O outro é detalhes, onde você tem a lista, o tamanho, a data e tudo mais. O outro é miniaturas, aí aparece aqueles thumbnails, que seria a unha do dedão, ou seja, seria do tamanho de uma unha do dedão. Thumbnails, e aparece aquele outro modo de exibição, que acho que eles chamam de galeria,
de sequência. Ou exibição de slides. Exibição de slides assim, ou coisa desse tipo. Aí já aparecem as imagens ampliadas, né? É aí que entra o Thumbs. Tá. Porque o Thumbs, o que ele faz? Ele cria uma espécie de mini exposição dentro de maneira que você pode navegar naquilo, né? Você já deve ter notado o seguinte, toda vez que você entra numa pasta, e isso estou falando do XP ou do Windows Vista, então toda vez que você entra numa pasta que contenha imagens, mesmo que o modo de exibição seja miniaturas, né, então as imagens vão ser mostradas ali, uma espécie de preview na forma de miniatura, há uma certa demora para que as imagens sejam construídas. Então, o que o Windows Explorer está fazendo nesse modo de exibição miniatura? Ele está lendo a imagem, efetivamente, e criando uma miniatura dela, realmente. Uma cópia em miniatura daquela imagem. E aí ele vai armazenando essas cópias em miniatura nesse arquivo que ele próprio já cria automaticamente, ao acessar a pasta, chamado Thumbs. Tá? Qual é a finalidade disso? É simples. Na hora que você, num outro dia, numa outra sessão, abrir novamente essa mesma pasta, ele apenas, eventualmente, atualiza o arquivo Thumbs, mas não recria todas as miniaturas. Ou seja, a visualização das miniaturas da imagem acaba sendo muito mais rápida, né? Porque as miniaturas já estão prontas, já estão construídas. Aí é só uma questão de ler o arquivo Thumbs e checar se cada imagem eventualmente sofreu ou não alguma modificação para que o arquivo Thumbs possa ser atualizado. Tá? Então, ele serve basicamente para economizar tempo e para permitir aquela espécie de projeção de slides das miniaturas, que cada uma delas depois é ampliada conforme você vai clicando na flechinha. Né? Se você pensar na linguagem de um fotógrafo, é praticamente o equivalente àquelas provas de contato. Né? Quer dizer, que são aquelas miniaturas que você tem das imagens, às vezes para poder selecionar e poder trabalhar com elas, sem a necessidade de ter que ampliá-las. Ou seja, no caso do Windows, né, usando essa linguagem meio metafórica, sem a necessidade de você ter que abrir cada arquivo para poder ver, você pode já dar ter um preview ali, uma pré-visualização nos arquivos de miniatura. Então, se você tirar esse Thumbs de lá, sabe o que vai acontecer? Quando você acessar a pasta outra vez, ele vai ser recriado. Né? Ele vai ser criado de novo. E com um detalhe, vai demorar de novo para que ele seja recriado, porque cada imagem, né, novamente vai ter que ser criada uma nova miniatura dela. Então deixa ele lá, ele não ocupa muito espaço, é só para... É uma espécie de índice, né, que o próprio Windows criou para você ter essa pré-visualização das imagens. Deixa ele por ali. O que mais que a gente tem aí pelo ID? Eu estou procurando a assinatura do Marcos Fernandes de Carvalho. Marcos Fernandes de Carvalho. Tá. Outro dia, ao ligar o meu PC desktop, né, um notebook, apareceu a mensagem do Windows. Notificação de vantagem do Windows original. Seu Windows pode ser falso, ou coisa assim. Com a estrelinha na área de links à direita embaixo. Sumiu o papel de parede. Apareceu também um aviso do Norton de que está instalado, dizendo que eu estava contaminado por um troiano, um cavalo de Troia. Uhum. Passei o antivírus e nada foi detectado. Além disso, desliguei o PC. Sem conseguir fazer isso no modo normal. No brutal mesmo. No modo brutal, o chute, o famoso chute. E, ao ligar de novo, nada disso que falei aconteceu, nem o alarme de vírus. Somente uma mensagem estranha, que não lembro agora. Parece que tudo voltou ao normal de novo. Será que estou sendo vítima de hackers que teleguiam meu PC de longe? Muito estranho. Olha, se o antivírus não achou nada, provavelmente você não está sendo vítima, porque normalmente quando você é vítima... O antivírus acha pelo menos o arquivo que corresponde ao cavalo de Troia, né, que deve ter se instalado para abrir seu computador para um ataque de hackers. Na realidade, os ataques promovidos pelos crackers, né, pelos hackers, como muita gente diz inapropriadamente, na realidade esses caras que atacam o computador para conseguir uma vantagem, vamos dizer assim, conseguir tirar algum proveito disso, são os crackers. Pois bem, quando eles atacam o computador, normalmente, ou eles fazem isso, claro, de uma forma automática, usando programas que ficam farejando na rede falhas de segurança nos vários computadores, e aí, eventualmente, aproveitando essas falhas de segurança, eles acabam, de forma automática, invadindo esses computadores, ou então eles atacam
e penetram, né, num determinado sistema com um propósito específico. Por exemplo, num sistema bancário, às vezes para conseguir senhas de banco ou atacar as próprias contas bancárias, coisas dessa natureza. Bom, de uma forma ou de outra, tem que haver uma falha de segurança no seu computador. Tem que haver uma porta aberta para que o cracker consiga penetrar no seu computador, de forma automática ou não. E normalmente quem faz isso é algum programa. São os cavalos de Troia, normalmente que, quando infectam um determinado computador, eles acabam abrindo determinadas portas específicas, como que fazendo que um convite aos hackers para que eles invadam essas máquinas. Tá? Se na segunda passada nada foi detectado, nem o cavalo de Troia, é bem pouco provável que algum hacker estivesse tomando conta do seu computador. Tá? Até porque não há grandes motivos para isso, imagino eu, né? O seu computador acho que não tem informações sigilosas, que sejam de proveito para o público, e portanto é muito difícil que um hacker se interesse especificamente pelo seu computador. Normalmente os ataques que eles fazem por computadores genéricos são ataques automáticos, né? Promovidos por programas... São programas maldosos e não pessoas maldosas comandando de longe os fios como se você fosse um títere. Uma marionete, né? Nossa, gostou do títere? Títere, bonito. Puxa vida, onde foi desencabotar? E marionete também. Você sabe marionete de onde vem? De Maria. Ah, é? É porque na Idade Média, naqueles teatros que eles faziam nas praças, em público, aqueles teatros de bonecos, né? A grande esmagadora maioria das representações envolviam Maria. Eram religiosas, digamos. Exatamente, eram religiosas, envolviam Maria. Então aqueles bonecos, por esse motivo, começaram a ser chamados de marionetes. Porque envolviam exatamente a representação de Maria. Aí ficou marionete. Bom, mas de qualquer forma... Agora então deixa eu fazer a minha observação. O títere. O títere. Eu usei a palavra títere de forma errada porque o títere não é puxado por fios. É enfiado na mão como se fosse uma luva. Certo. Esse que é o títere. Tá certo. Bom, de qualquer forma, voltando aqui ao assunto, eu acredito que o seu computador não deva ter nada. Em todo caso, eu faço a você algumas perguntas. Primeiro, o seu antivírus está atualizado? Porque você disse que passou antivírus, nada foi detectado. Será que realmente nada foi detectado porque nada existe no seu computador? Ou eventualmente porque o seu antivírus tenha sido, esteja desatualizado, ou pior, tenha sido neutralizado, né? Porque existem alguns programas maliciosos, vamos dizer assim, que eles desativam o antivírus. Então precisaria dar uma olhada se isso não aconteceu no seu computador. Pode ser que o raio lá do cavalo de Troia esteja por lá, mas o seu antivírus tenha sofrido algum dano provocado pelo próprio cavalo de Troia, né? Há muitos vírus e cavalos de Troia, as malwares, que atacam o antivírus especificamente. Então talvez fosse o caso você dar uma passadinha em algum site desses que fazem uma análise online, gratuita até. Por exemplo, se não me engano, no site da McAfee, há a possibilidade de você checar no seu computador se existe algum vírus, pelo menos checar se existe, não digo que eles vão eliminar, mas pelo menos checar se existe algum vírus ou cavalo de Troia. Eventualmente também, talvez seja interessante você baixar um anti-spyware, além do antivírus, ter também um anti-spyware na sua máquina, porque tem muitos programas espiões, muitos cavalos de Troia, que os antivírus não detectam e os anti-spywares detectam. Então, por exemplo, aquele ad-aware que você obtém em www.lavasoft.com é uma boa alternativa. Você pode puxar esse danado aí, esse programa anti-spyware. Cuidado que existe a versão gratuita e a versão paga. Puxa a versão gratuita que é tão boa quanto a paga. É claro. Então puxa essa versão, instale, atualize, né? Já aproveita para dar uma atualizada nela e mande ela escanear o seu computador buscando vírus ou vírus não digo, mas os programas espiões. Os troianos, tá? Né? E o Adaware, se não me engano, eles têm uma lista nova de criminosos, quando você atualiza. Olha, é bem frequente, de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias ele já tem uma lista nova. Não, é violento o negócio.
Tem uma outra aqui, já diz assim, já baixei vários plugs Eldorados via site do Moacir. Tá aqui na mesma página, Pelucci. Pergunta do João Batista. Tá, mas quando ele tenta baixar o de número 217, aparece a mensagem: This file link that you requested is not valid. Ou seja, o link que você requisitou não é válido. Muito provavelmente por quê? Deve ter algum problema com o arquivo, né? Nós vamos entrar em contato lá com o Moacir. Ou você mesmo pode entrar em contato com o Moacir no amduch@uol.com.br. Esse Amduch é AMDUCH. Exato. Você entra em contato com ele e reporta esse problema. Provavelmente, às vezes até por uma questão acidental, o arquivo referente ao plug Eldorado de número 217 talvez tenha sido apagado, né? Aí é uma questão só de você recolocá-lo. Normalmente essa mensagem, ela reporta isso. Você tentou, exatamente o que ela reporta é o que deve estar acontecendo. O link que você requisitou não é válido, por quê? Porque provavelmente ele remete a algum arquivo. Esse arquivo pode ser um arquivo de som, de imagem, ou até um arquivo correspondente a uma página de internet, né? E aí aparece aquele famoso erro 404, que é o erro de arquivo não achado. E o 403 é proibido entrar aqui. Esse aí é de acesso negado, né? Acesso negado. Tá. Agora, o próprio Nelson Abruzzo, ele diz o seguinte: eu consigo fazer o download de todos os programas recentes no site do Moacir, mas não consigo programas passados. Por quê? Bom, nós vamos entrar em contato com o Moacir e vamos ver o que está acontecendo. De qualquer forma, eu já posso adiantar alguma coisa. Eu acredito, né, que o site do Moacir é um site que, nossa, felizmente tem prestado muitos serviços aqui para a gente, de forma absolutamente gratuita e desinteressada, disponibilizando para vocês ouvintes os programas Plug Eldorado passados, né, e muitos infodrops também. A versão em áudio dos infodrops, porque a versão em texto com os devidos links, você ouvinte já deve saber que é encontrada em www.intermatica.org, que é o site, agora sim a gente pode chamá-lo de site, né, meu e do Peluigi, esse site que além de outros assuntos, primordialmente disponibiliza os infodrops, né, que são essas dicas de internet que a gente passa ao longo da programação da Rede Eldorado. Bom, de qualquer forma, eu já posso adiantar o seguinte: no site do Moacir a gente já notou um problema de espaço físico disponível para poder deixar lá os arquivos que, por mais compactados que sejam, tem lá seus 60, 70 megabytes. Tá? Se você pegar, por exemplo, um arquivo no formato MP3, com uma codificação de 128 kilobits por segundo, né, com uma taxa de compactação de 128 kilobits por segundo, um arquivo com essa taxa de compactação no formato MP3, que é um formato muito, muito compactado comparado com outros formatos de áudio, ele ocupa aproximadamente 1 megabyte de espaço para cada minuto. Bom, levando-se em consideração que o nosso programa aqui tem praticamente uma hora, então é praticamente 60, dá um pouco menos, dá uns 55 a 57 megabytes por programa, tá? Então é muito normal, claro, depois de tantos programas, a gente já está aqui, apesar de não termos começado a numerar a partir do primeiro, hoje é o programa de número 247, né? Então é óbvio que tem um momento que isso vai gerar lá no site do Moacir um problema de espaço, de falta de espaço. De qualquer forma, uma boa notícia é que em breve programas passados também vão começar a ser disponibilizados no site da Intermática, assim como também já o são no site Território Eldorado. Tá? Mas são os mais recentes. É claro que os mais recentes daqui a algum tempo serão os antigos. Tá certo? É só esperar. Espera esse de hoje, espera um ano, esse de hoje vai virar antigo, tá certo? É só aguardar. Tá certo. São as verdades, como é? Verdades lapalistianas. Sabe por quê, né? O general Lapalice era um general de Napoleão que só falava o óbvio ululante, tá certo? Aquelas verdades autoafirmativas. Tá certo. Tarcísio, tem um problema aqui da Aline.
Há mais ou menos 6 meses formatei meu PC. E agora ele está muito lento. Desinstalei todos os programas fúteis, MSN, Acrobat, Ares, etc. Bom, Acrobat não é tão fútil assim, né? Mas Não, eu diria que até é um utilitário quase que obrigatório hoje em dia. E mesmo depois, passando o desfragmentador, ele continuou lento. Quando eu resolvi passar antivírus Avast, ele detectou um vírus na RAM do PC. Segui todas as ordens, e mesmo assim ele continua lento. O que posso fazer? Sempre que o antivírus detectar um vírus, a melhor opção é sempre deixá-lo em quarentena. Agradeço muito a ajuda. Olha, Aline, se o vírus estava na RAM do PC, eu não sei se você conseguiu eliminá-lo ou não, a menos que você tenha, as instruções tenham dito, entre no modo segurança, blá, 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 blá. Eu, no seu lugar, de qualquer forma, Aline, faria o seguinte, entraria no modo segurança. De que forma você pode entrar no modo segurança no seu computador? Porque, veja, um antivírus, ou melhor, um vírus que esteja na memória física do computador, na RAM, ele só está lá enquanto o computador está ligado. Mas assim que você liga o computador, ele se instala e vai para a RAM. E fica lá rodando. O que é um vírus? O vírus nada mais é que um programinha. É um programinha, ele está lá rodando. O Windows, ele tem um dispositivo de segurança que impede apagar qualquer arquivo que esteja sendo executado. Tá? Por quê? É a filosofia das redes. Nas redes de computador, você imagina o seguinte, como é que nasceu a ideia de rede? A ideia de você ter um único arquivo localizado num determinado local e esse arquivo poder ser compartilhado por vários computadores via acesso remoto. Então, como várias pessoas acessam um único arquivo, o mesmo arquivo, você imagina o que aconteceria se uma dessas pessoas apagasse esse arquivo enquanto as outras estivessem acessando esse arquivo? Ia dar uma bagunça no computador de todo mundo. Então, quando se trabalha em rede, um ponto fundamental, uma filosofia fundamental, é bloquear quaisquer alterações, né, edições, alterações, ou eventualmente tentativas de apagar arquivos que estejam rodando, que estejam na memória. Ora, o sistema operacional, eventualmente, ele não sabe que o que está rodando ali na memória é um vírus. Se ele estiver rodando, ele encara é um programa, ele não vai deixar apagar. Então, mesmo o programa antivírus localiza, fala, vou apagar, ele não consegue. Só tem um jeito de apagar o arquivo que se instalou na memória. Tá? E, portanto, evitar que ele se instale novamente numa próxima vez que você ligar o computador. É rodar o computador em modo segurança. Por quê? Em modo segurança, esses arquivos, não só os de vírus, todos os arquivos que eventualmente rodam automaticamente e ficam lá na memória rodando, né, instalados na memória, eles não são instalados na memória. Para você ter uma ideia, nem o driver da placa de vídeo é instalado na memória, no modo segurança. No modo segurança, o Windows ele pega o driver padrão mais michuruca que ele tem, só para dar um sinal de vídeo, inclusive fica até um aspecto de vídeo bastante feio, tá? Para que você tenha, assim, obviamente, acesso às informações que estão sendo transmitidas para o vídeo. Tá? Mas ele não carrega nada na memória, nem os vírus. Por isso que se você reiniciar o computador em modo segurança, e aí rodar em modo segurança o programa antivírus que você tem, né, que no caso deve ser o Avast, você falou que é o Avast, manda ele escanear o computador todo, ele vai achar de novo o tal do vírus. E aí sim ele vai conseguir eliminar esse vírus. Tá? Mas tem que ser em modo segurança, senão não dá certo. Como é que você faz para ligar o computador em modo segurança? Diz aí, Pierluigi. Sei lá. Não, agora estou brincando. No Windows, nas versões anteriores, Windows 98, coisa desse tipo, a gente clicava o que? F8, né? F8. Continua sendo assim. No XP, não, acho que é F8, F8 continua, também. No Vista também. Só que o problema é o seguinte, em que momento apertar o botão F8? Então você inicia o computador e como você não sabe qual é o momento exato, o conselho é ficar como se fosse um telegrafista de antigamente, batendo no F8. Em algum momento ele vai entender que o F8 foi pressionado, aí ele entra no modo segurança. Entrando no modo segurança, tome cuidado que normalmente aparecem váas opções. Escolha a opção, se não me engano, normalmente é a 3, né? Opção entrar em modo segurança. Né? É só ver lá com as setas
com as teclas de seta, né, do cursor, você consegue localizar, iluminar a opção modo segurança, e é só dar um Enter. E outra Você coisa, entra coloque o ícone do antivírus, pelo qual você chama antivírus. Se estiver na área de trabalho, coloque bem no lado esquerdo em cima, viu? Na hora que entrar com a tela de modo segurança, a tela fica tão ruim, mas tão ruim, e tão grande, quer dizer, tão ampliada que às vezes alguns ícones desaparecem. Ela fica ampliada exatamente por isso, porque como entra um driver, não o driver da placa de vídeo, mas um driver padrão do Windows, a resolução, ou seja, o tamanho de cada pontinho diminui, quer dizer, a resolução diminui, o tamanho de cada pontinho aumenta, consequentemente, então aqueles ícones ficam todos gigantes. E além disso, as cores, né, elas ficam todas alteradas. Se não me engano, ele entra em 16 cores apenas. Ele apenas apresenta 16 cores no lugar das habituais 16 milhões de cores. Então fica uma coisa completamente... parece um mosaico, né? Um mosaico assim bem rudimentar. Tarcísio, antes que a gente encerre esse bloco, eu tenho uma pergunta aqui de uma única linha, feita pelo Wagner, e eu tenho duas dúvidas. Primeiro, a resposta. Em segundo lugar, por que ele fez a pergunta? Professor, Atibaia fica na Bahia? Que eu saiba, Atibaia é uma cidade aqui do estado de São Paulo. Não sei se na Bahia tem uma outra cidade chamada... Não, Atibaia é aqui do lado. Só se tiver uma outra Atibaia realmente na Bahia. Mas que eu saiba, Atibaia é aqui. É no estado de São Paulo. Você pega aqui você a Fernão fala aqui, Dias... nesse momento tem gente de Curitiba escutando. Não, sim, aqui perto inclusive, digo aqui, até porque o estúdio da Eldorado em São Paulo, ele fica na zona norte de São Paulo. E Atibaia, a saída é pela zona norte. Você pega aquela rodovia Fernão Dias, que vai para Minas Gerais, que tem saída aqui na zona norte, e Atibaia é a primeira cidade aí praticamente, que deve ter Mariporã, depois vem Atibaia, né? Então, que eu saiba, Atibaia é aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Bom, vamos a um intervalinho, a gente volta já, segura aí, o segundo bloco do programa de hoje. Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Se você quiser enviar um e-mail para alguém, mas não quer que chegue imediatamente, entre no Meltmail. Lá você escolhe o atraso desejado, que pode ser de 3, 6, 12 ou até 24 horas, e digite no campo em branco o endereço de e-mail do destinatário. Ao clicar no botão Create, você desencadeia a criação de um endereço de e-mail provisório. Selecione e copie. E aí envia um e-mail pelos processos normais para o destinatário desejado, utilizando o endereço que você copiou. Ele receberá seu e-mail com o delay desejado. Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e vá no infodrop de número 906. 906. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. O ouvinte Afonso José Santana nos enviou uma dica de um site cujo objetivo é provocar os escritores disponibilizando um tema quinzenal, geralmente inspirado num poema, e também oferecer espaço virtual para a publicação dos exercícios literários derivados dessa provocação. Trata-se do site Anjos de Prata. Ele fica em www.anjosdeprata.com.br. Então, o que você está esperando? Se você é um escritor ou um aspirante a escritor, você pode participar desse site. Existe também um link diretamente para esse site a partir do www.intermatica.org. Lá chegando, você clique em Infodrops e procure a seguir pelo número 339. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta, agora com o segundo bloco do programa de hoje, o de número 247. E lembrando, mais uma vez, você ouvinte aí que está meio embaralhado aí com os problemas do seu computador, você pode enviar suas dúvidas para cá. Para cá significa para o endereço info@redeeldorado.com.br.
redeeldorado.com.br. E quando você mandar um e-mail para o info@redeeldorado.com.br, no assunto, além do assunto normal que você colocaria, por favor, coloque Plug Eldorado. É a senha para você ser distinguido de um spammer, de um spam, Exato. e você não será jogado no lixo. Aproveita também para, quando você tiver alguma dica de internet, um site legal que de repente você achou aí nas suas navegações pela internet, ou então alguma dica de algum software interessante, um utilitário daquele, sabe, que uma coisa legal que converte arquivo de vídeo em som. Pior ainda, um que converte som em arquivo de vídeo, aí é mais fantástico ainda. Pois é, programas assim que você achou legais, vocês podem mandar para a gente aqui, pelo mesmo e-mail, essa dica, essa sugestão. A gente repassa para todo mundo. A gente, além de repassar para todo mundo, quando ela for uma dica merecedora, realmente de nota, a gente acaba criando em cima dela um infodrop. E os infodrops passados, todos podem ser acessados no www.intermatica.org. Tarcísio, por falar em dúvida, o Mário Yamamoto. Eu já tive um aluno chamado Yamamoto. Que, aliás, é um sobrenome não tão raro assim, né? Inclusive, eu me lembro muito bem que eu estava dando aula, dou aula de física, né, no cursinho, e de costas para a sala, escrevendo na lousa, alguém falou, professor, não entendi essa passagem que o senhor fez aí, o senhor podia repetir, por favor? Aí você olhou, aí virei era o Mário Yamamoto. Falei, quem é que perguntou? Aí um japonês levantou a mão, né? Falei, de onde você é? Falei, eu sou de Recife. Falei, o que um japonês foi nascer em Recife, meu Deus do céu? Meus pais vieram do Japão. Ele foi contando a história. Falei, e como é que você chama? Ele falou, Severino Yamamoto. Aí eu não aguentei, muita discrepância. É muita discrepância. Muito anacronismo, né? Uhum. O Mário pergunta aqui. Número 1. Qual é o significado da frase passar o antivírus é imprescindível? Pois eu achava que instalando o antivírus já fosse suficiente, ou seja, o PC ou notebook estariam, em tese, 100% protegidos. Bom, então vamos lá, porque ele diz o seguinte, numa matéria publicada no Estadão, um pouquinho antes do Natal, no caderno Link, que é o caderno de informática do Estadão, estava escrito, aproveite o tempo livre para fazer uma varredura completa em busca de possíveis vírus, software espiões, Isso me deixou em dúvida. Eu tenho o AVG Free Edition. Veja bem, Mário, rapidamente, no primeiro bloco, o Tarcísio já falou bastante a respeito de vírus, é o seguinte, o programa antivírus, para que ele esteja, especialmente essas versões livres, ele não tem uma proteção, digamos assim, de livre e espontânea vontade. O que você tem que fazer é escanear o computador inteiro e ele vai comparar tudo que está no computador com uma lista de bandidos. E ver se ele encontra algum bandido, reconhece algum bandido. Acontece que essa lista de bandidos, ela precisa ser atualizada com a maior frequência possível, porque a quantidade de vírus novos que aparece todo dia na internet é uma coisa fantástica. Então o que você tem que fazer é acessar o site do AVG, atualizar a lista de bandidos e depois escanear o computador. E como um escaneamento completo do computador às vezes demora muito, por isso que o caderno Link deu aquele conselho, aproveita que você está de folga, e passa, porque às vezes demora horas para você varrer, dependendo do tamanho do teu HD, para varrer o computador inteiro. Na realidade, Pierluigi, eu tenho até uma teoria um pouco mais além disso, que é a seguinte, mesmo o AVG ou o Avast, nas suas versões livres, eles possuem uma espécie de shield, de escudo, que fica ali em memória, barrando qualquer tentativa de invasão por parte de vírus. Então, por exemplo, você entra num site de internet, com a Avast ou com a AVG funcionando normalmente, com esse tal escudo acionado, normal. Aí você entra num site da internet e lá, numa página, de repente, existe um script, é executado um script automaticamente que tenta colocar um vírus no seu computador, imediatamente o Avast ou o AVG barram essa tentativa. Eles avisam, tocam lá um alarme avisando. Se for um bandido reconhecível. Exatamente. Então é nesse ponto que eu quero chegar. Tanto o Avast quanto a AVG fazem isso. Então, teoricamente, o nosso ouvinte aqui ele tem, em parte, razão. Razão. Por que eu tenho que passar o antivírus
Por que passar o antivírus é imprescindível, já que o próprio antivírus executa automaticamente esse serviço de barrar a tentativa de invasão desses intrusos, vamos dizer assim, por parte desses intrusos? Pois é, ele faz isso. Em 99% dos casos ele segura. Mas acontece que, determinadas vezes, o bandido chega antes da lista, né, da lista atualizada. Muitas vezes, um determinado vírus, por uma coincidência, ele acaba, muitas vezes, chegando antes que a lista tenha sido efetivamente atualizada. A lista é atualizada depois que ele já entrou, aí não adianta. E só complementando, lembre-se que vírus sofrem mutações. Ou seja, existem muitos vírus que estão na lista, mas o cara manda uma mutação daquele vírus que não é reconhecido. Exato. Então, o que acontece é que é salutar, não digo fazer isso todo dia, senão você vai acabar, mas é salutar, de tempos em tempos, passar o antivírus atualizado. Então, você atualiza, mesmo que ele não quis atualizar, você força uma atualização dele, existem dispositivos para isso em cada um dos antivírus. Você atualiza o antivírus e manda ele realizar um escaneamento completo do seu computador em busca de eventuais vírus que possam ter escapado da malha fina dele, né? Outra coisa, existem alguns antivírus que por algum motivo não detectam todos os vírus. Tem alguns que detectam determinados vírus, outros detectam outros. E a diferença não está no software propriamente dito, mas está na lista de bandidos que um dos fornecedores de lista e outro fornecedor de lista de antivírus, obviamente, são atualizadas em momentos diferentes e com listas diferentes, digamos assim. E além disso, existem também os falsos positivos. Ou seja, de repente um desses antivírus pode detectar um vírus que não é vírus, é um falso positivo, né? Então, esse problema realmente de detecção de vírus e eliminação dos vírus que eventualmente invadiram o seu computador é um problema muito, muito complexo. Por isso, né, para, vamos dizer, descargo de consciência e ter segurança, pelo menos uma segurança um pouco maior, é conveniente de vez em quando você tirar a prova dos 9, ou seja, passar o antivírus, e daí o fato, né, de passar o antivírus ser imprescindível, tá bom? Nem o Pierluigi, que é italiano, nem o Tarcísio, que é do Brás, do braço. não, é do Tatuapé, falam... Quase. Do Belenzinho. Tira a média, exatamente, quando Belém. Quer dizer, nenhum dos dois tem a pretensão de falar um português castiço. Mas eu fiquei muito orgulhoso agora em ver o Tarcísio falar descargo de consciência e não, como todo mundo fala errado, o famoso desencargo de consciência, né? Que é bem... Se bem que falando em recifenses, no Severino Yamamoto, no Recife eles falam português muito, muito melhor do que se fala aqui em São Paulo, mas muito, muito mais correto, né? Agora, o Yamamoto não tem só essa dúvida não, viu? Tem outros. Ele diz o seguinte, nessa própria matéria que saiu no link no dia 22 de dezembro, está escrito que na internet há vários programinhas que você pode baixar no seu PC e com apenas um clique fazer uma manutenção completa do computador. E recomenda Glary Utility, Advanced System e o CCleaner. Esse CCleaner nós já indicamos aqui várias vezes, que faz uma limpeza no fundo, naqueles registros que não são mais utilizados, faz o computador perder menos tempo, elimina um monte de lixo. A pergunta do Yamamoto é tão simples assim mesmo? Não existe o perigo de deletar algum arquivo? Olha, esses softwares são bons, são softwares testados, eles não fazem besteira. Quer dizer, não existe 100% de segurança, porque, como disse o Tarcísio, existe o falso positivo, né? Agora, de repente pode existir o falso lixo. Esses softwares, esse Glare Utilities Advanced System CCleaner, são softwares que procuram na sua máquina não vírus. Não, aí eles procuram arquivos inúteis, né? Aqueles arquivos de lixeira, temporários, e muitas vezes eles pedem a intervenção do usuário. Quer dizer, eles fazem perguntas. Eles acham lá uma série de arquivos que eles acham que poderiam eliminar, mas na dúvida eles param, põem uma mensagem na tela e falam, olha, tem esses arquivos assim, assim, assado, posso eliminar? Aí você, usuário, na dúvida, diz não, né? Porque você também não sabe eventualmente vocês vão fazer falta ou não. Mas, de qualquer forma, são utilitários bem interessantes, porque é claro que quanto mais lixo tiver, lixo assim no sentido de arquivos inúteis, estiverem ocupando o seu disco rígido, a memória do seu computador e tudo mais, a tendência é óbvio, o seu computador vai ficar cada vez mais lento.
Tá? Então, para que a performance do sistema melhore, é interessante sim passar esses utilitários que você mencionou. Agora, você quer ver uma coisa que deixa o computador lento? É você ter muitos ícones na área de trabalho. É, Muitos, muitos ícones. Tanto é que quando você tem pouca memória, de repente todos os ícones viram aquele ícone padrão e ele demora um tempo enorme para reconstruir toda aquela parte artística da área de trabalho. Aí o meu computador me perguntou, olha, tem um monte de ícones na tua área de trabalho que você não usa. Você não quer fazer não utilizados, né? Não vem aquela mensagem assim. Você não quer fazer uma limpeza? Eu falei, faz a limpeza. Aí o que ele fez? A limpeza foi simplesmente o seguinte, foi abrir uma pasta E jogar esses na ícones. própria área de trabalho, chamada pasta dos não utilizados, e jogar todos eles dentro daquela pasta. Quer dizer, então aquele que eventualmente, uma vez a cada morte de papo eu uso, em vez de estar na área de trabalho, está lá naquela pasta e acaba sendo utilizado. Isso, por incrível que pareça, isso torna o computador mais rápido. Mais rápido, foi... Tanto é que a pergunta não é à toa, né? Quer dizer, os próprios desenvolvedores do Windows já sacaram isso e criaram esse dispositivo, Sim. que é verificar os ícones que estão sendo menos utilizados na área de trabalho, para sugerir ao usuário que de vez em quando ele falou, dá uma limpada aí. Porque é interessante, tem gente que usa a área de trabalho como a mesa do escritório, né? Então, põe todas as coisas ali. Quer dizer, é aquela bagunça que ninguém entende, a não ser ele. Né? E se a moça da limpeza for lá e mexer naquela bagunça, o cara se perde também, porque ele fala, cadê as minhas coisas? Parecia uma bagunça, não era? O Sherlock Holmes era assim, né? Eu também sou de não ser um quinto. Ele arquivava pela camada de poeira, né, que tinha em cima das coisas. Quanto maior fosse a camada de poeira, significava que mais antigo era o caso, né? Inclusive tem até acho que um conto, uma famosa, enfim, uma dessas histórias do Sherlock Holmes, que a empregada que foi lá limpar desarquivou tudo, porque ao tirar a poeira, ele não sabia mais datar, né, os vários casos que estavam ali espalhados pela mesa. Pois é, então tem gente que trabalha desse jeito, ótimo, mas tem gente que faz desse jeito e depois não acha nada, não se organiza. Sabe, eu conheço muitas pessoas que têm inúmeros documentos Word, né, com aquele formatozinho do Word, link para o Word, quer dizer, docs, documentos, na área de trabalho, mas inúmeros. Quando que o normal seria o quê? Salvar esses documentos numa pasta meus documentos. Não, ele joga tudo na área de trabalho. Aí, de repente, a área de trabalho não tem mais espaço para nada. Não, mas você sabe por quê? Eu descobri por que as pessoas fazem isso. Elas fazem isso porque é uma maneira de você poder visualizar melhor o conteúdo do arquivo. Entende? Quer dizer, para essas pessoas seria interessante que a área de trabalho tivesse várias e várias páginas, todas elas cheias de ícones, que no fundo, quando entrou a tal opção para exibir os arquivos na forma de miniatura, era uma maneira justamente das pessoas terem areazinhas de trabalho pequenas dentro do próprio gerenciador de arquivos, né? A área de trabalho, só para quem não sabe, né, o próprio ouvinte aqui, qual o nome dele, Pierluigi agora? Falamos tanto do Mário. O próprio Mário diz que agradece a ajuda porque é leigo no assunto. Então, para os leigos no assunto, a própria área de trabalho é uma pasta do Windows. É uma pasta que se chama Desktop. Tá? Assim como a pasta Meus Documentos, existe uma pasta chamada Desktop, que é a área de trabalho. Tanto é que se você entrar no meu computador, ou no Windows Explorer, e clicar a pasta Desktop, vai aparecer a lista de todos os ícones de que estão lá na área de trabalho, exatamente. Só que é uma área, ou melhor, é uma pasta especial em que o Windows sempre abre e coloca na tela o conteúdo dela. Daí o nome ser área de trabalho, né? Agora, respeite esse nome, é a área de trabalho. Deixe ali aquilo que você usa sempre para o seu trabalho do dia a dia. As coisas que você não utiliza tanto, ou pelo menos as coisas que já foram resolvidas, né? Porque às vezes a gente descarrega, por exemplo, um arquivo de um download na área de trabalho apenas provisoriamente, para depois ir lá, clicar nele, executá-lo, instalar o aplicativo eventualmente, e depois aquele arquivo, o instalador, se você quiser guardar, guarde numa pasta chamada Downloads, por exemplo,
Mas tira lá da área de trabalho que você não vai mais usar aquele arquivo. Já instalou. Já instalou. Tá? Ou então apague aquele arquivo, se você não tiver a intenção de reinstalar. É melhor guardar, porque se não começar a funcionar direito, você pode reinstalar. Pode sempre, reinstalar. Né? Para não precisar fazer então a área de trabalho tem essa filosofia, né? Quer dizer, você não deve usar a área de trabalho para guardar tudo lá. Né? É o equivalente a você ter uma mesa com muitas gavetas, né? Preparada para fazer uma boa organização dos seus arquivos, dos seus documentos, das suas coisas, e você, em vez de usar essas gavetas, deixar as gavetas vazias e colocar tudo em cima da mesa. É uma besteira, né? Então a área de trabalho realmente, quanto mais limpa ela tiver, melhor. Tarcísio, eu tenho aqui o 20 do Rio de Janeiro, CH, ele se assina. Ele disse que aconteceu uma coisa muito curiosa. Ele estava tentando catalogar todos os seus CDs e DVDs com backups, com coisas, com arquivos, né? E estava pensando uma maneira que não fosse tão chata de ter que ficar digitando um por um, justamente. E aí ele descobriu que, aí ouvindo o programa, teve a dica de um software que você deu, aquele Directory Printer. Tá, eu lembro. A dica aqui, inclusive foi ocasionada por uma dúvida, né? Ela foi provocada, essa dica, por uma dúvida de um ouvinte que queria saber como é que ele podia imprimir a lista, né, dos arquivos a partir do Windows Explorer. E a gente comentou que o Windows Explorer não tem essa possibilidade, né? Ela não tem essa opção. Então, a ideia era usar ou um aplicativo que fizesse isso, ou usar o próprio programa de navegação na internet para fazer isso. Agora, ele aproveita para devolver, falou, fiquei grato com a dica, né, do Director Printer, e ele manda uma dica do Free Video Converter. Vai ver que esse aí converte som em vídeo. Mas ele diz o seguinte, é um software gratuito que faz a conversão de vídeos de vários formatos para vários formatos, inclusive MP3, ou seja, se você pegar um vídeo e tentar converter para MP3, o que ele faz no fundo? Extrair a trilha sonora daquele vídeo, simplesmente. Né? Essa conversão... E esse software pode ser achado no baixo aqui, viu, gente? Legal. É Free Video Converter. Então, essa conversão de um arquivo de vídeo para MP3, você diz, mas para que eu vou querer o arquivo MP3? Por exemplo, para escutar no seu carro. Às vezes é um arquivo de vídeo de uma banda. Uma música legal que você baixou, um vídeo que você tenha, por exemplo, baixado no YouTube. Aí você fala, eu gostaria de ter essa música juntamente com outras no formato MP3 para poder escutar lá no CD Player, né, que também toca MP3 no meu carro. Então você converte aquele vídeo em MP3 e depois simplesmente usa o arquivo de áudio para poder gravar no CD e escutar no carro, por exemplo. Eu te falei, né, que no rádio do meu, se é que eu posso chamar aquilo de carro, do meu veículo, eu coloquei no seu meio de transporte. No meu meio de transporte, e coloquei um rádio que tem entrada USB, né? E coloquei, obviamente, um pendrive, aí eu toco horas de música pelo pendrive. E outro dia eu fui mexer umas caixas, coisas desse tipo, esbarrei naquilo e parou de funcionar. Certo. Aí eu falei, vou levar num técnico. Levei, o técnico falou, não, isso é muito complicado, não dá. Falei, você achou que tinha queimado a entrada? Tudo. Bom, moral da história. Do pendrive. Você sabe quem é que consertou aquilo? Meu jardineiro. Seu jardineiro? Meu jardineiro, o Marcelo chegou. O que ele fez? Plantou uma sementinha lá? Não, ele falou, deixa pra mim. Pegou lá, abriu. É um jardineiro que é um gênio da mecânica do eletrônico. O cara consertou. Ele nem sabe disso, mas consertou. Não sabe ele disso. Abriu o seu toca-disco lá, o seu toca-tudo lá do carro e descobriu que tinha um fiozinho lá, pegou a solda, pronto resolveu. Resolveu o problema. Ele não tinha queimado coisa nenhuma. Não tinha queimado, só tinha soltado um fiozinho. Não, mas agora, nós temos aqui o Mário Mota. Você é do Belenzinho. Ele é de Belém. De Belém? Do Pará. Ele escuta a gente pela internet. O Mário Mota diz o seguinte, ele dá parabéns pelo programa, ele ouve religiosamente todos os sábados às 14 horas, que aliás são 13 horas para ele, que lá eles não têm horário de verão. A minha dúvida pela qual eu passo é a seguinte, gostaria de saber como faço para que volte a aparecer aquela figurinha verde que fica na área de notificação do Windows XP, né? que representa a presença de um pendrive inserido no PC ou no notebook. No caso dele, no notebook. Quando você insere um pendrive, como estava falando, no computador aparece aquele íconezinho verde. Certo. Mostrando que tem um pendrive instalado. Um acessório ligado lá na entrada USB. Na entrada USB.
De vez em quando, eu vou ao MS-config, na opção executar do Windows XP, e desabilito alguns programas para evitar o uso da memória RAM desnecessariamente. Vocês saberiam me informar qual é a opção na guia inicialização do MS-config responsável pelo retorno desse ícone verde? E mais, quando da ausência desse ícone, sempre vou ao Windows Explorer e faço a desconexão no meu pendrive utilizando, após clicar no pendrive, com o botão direito do mouse, a opção ejetar. Esse procedimento é correto? Esse sim, é correto. Tudo bem. É o que eu exatamente iria sugerir a você, né? Na falta do ícone. Na falta daquele íconezinho verde que indica a conexão de algum acessório na porta USB. E normalmente você clicando sobre aquele íconezinho verde que fica ali na barra de tarefas ali embaixo, né? Na barra de notificação, área de notificação do Windows, que é aquele canto inferior direito da tela, ali perto de onde fica o reloginho, né? Então tem vários iconezinhos ali que notificam a existência ou a execução de algum programa em memória, ou a existência de algum dispositivo, como por exemplo é o caso desse íconezinho verde. Então, na falta dele, que é o ícone no qual você deve clicar para remover com segurança um pendrive antes de desconectá-lo fisicamente, tá? Um procedimento alternativo e igualmente válido é esse. É abrir o meu computador, o Windows Explorer, localizar o dispositivo referente ao pendrive, lá normalmente designado por alguma letra tipo E, F, G, sei lá, enfim, qual é a letra que foi atribuída a ele, e sobre a identificação do dispositivo vista lá no Windows Explorer ou no item Meu Computador, clicar com o botão direito do mouse, abre-se um menu e aí escolher a opção ejetar. Claro que ele não vai ejetar, ele não vai ser cuspido fisicamente do computador, porque não há nenhum mecanismo que faça isso, mas a ejeção, no caso, é uma ejeção lógica. Porque ele está sendo encarado pelo sistema operacional como se ele fosse um disco adicional. Exato. Tá certo? Quer dizer, o pendrive é um disco. Eu estou dizendo isso porque se você fizer o mesmo procedimento em relação a um CD ou um DVD, ele realmente ejeta, ele abre a gavetinha. Para o pessoal colocar a caneca em cima. Isso, né? Então, mas no caso do pendrive, não. A ejeção é simplesmente lógica. Não vai, o pendrive não vai pular do computador, né? Agora, realmente no MS-config, eu não sei qual do que você, não digo desinstalou, do que você deixou não ativo, desativou, qual desses arquivos seria aquele responsável pelo ícone verde? E eu não sei nem se, eventualmente, o arquivo, vamos dizer assim, responsável pelo ícone verde está lá no MS-config. Nem tudo está no MS-config, viu? Nem tudo é inicializado na raça. Existe um registro, particularmente um item de registro do Windows, no qual as coisas acontecem, quer dizer, sem estar ali exatamente no MS-config, que é aquele run. É um run que fica dentro da chave Windows, que fica dentro da chave Microsoft, que fica dentro da chave Local Computer, enfim, não importa muito, porque até porque isso é meio complicado. É bom não mexer. É bom não mexer, se você não souber. Mas, por exemplo, outro dia no meu computador, eu percebi que o processo de execução automática de CD e de pendrive não estava acontecendo mais. Sabe, quando você coloca um CD novo, um DVD novo, ou um pendrive, o sistema operacional, o Windows, normalmente ele já reconhece que foi inserido um novo dispositivo e ele já entra num processo de execução automática. Ótimo. No pendrive, por exemplo, ele pergunta, você quer que execute, quer que abra uma pasta de arquivos? Exatamente, no CD é a mesma coisa, né? Ótimo. Windows Vista, no meu caso. Aí, o que aconteceu? Eu fui lá no lugar óbvio, fui lá em painel de controle, gerenciador de dispositivos, enfim, achei o lugar que você deixa ligado ou desligado, que é aquela notificação automática de CD, de DVD, enfim, de novos dispositivos de armazenamento. Estava habilitada, desgraçada. Falei, mas está habilitado, por que ele não funciona? Aí eu desabilitei, saí, desliguei o computador, liguei de novo, tornei a habilitar, desliguei o computador, liguei de novo,
chequei, continuava habilitada e não funcionava, de jeito nenhum. Aí eu fui fuçando na internet, no Google, por exemplo, escrevi lá o meu problema, e surgiu num fórum desses quaisquer a solução. Era um item de uma chave do registro do Windows que eu tinha que trocar do 0 para o 1. E isso deveria, teoricamente, acontecer na hora que eu habilitasse ou desabilitasse aquela opção. Nas configurações. Mas não estava acontecendo. Então eu tive que ir na raça, no registro do Windows, para fazer isso. Então, viu, Mário, pode ser que, eu vou dar uma pesquisada, pode ser que o seu caso seja o mesmo. Pode ser que exista algum registro do Windows que tem que ser mudado ali na raça de 0 para 1, o valor do registro de 0 para 1, para que volte a aparecer o tal do íconezinho verde que permite a injeção de pendrives. Tá bom? Vamos dar, se algum ouvinte já souber qual é, por favor, escreve aqui pra gente. Exatamente isso que eu ia dizer. Ia dizer também que nós chegamos no fim do nosso tempo, portanto agradecemos a audiência, agradecemos essa 1 hora que você passou em companhia da gente, aguentando a gente durante esse tempo todo. E esperamos vocês ligados no próximo programa, que vai ser o número, Tarcísio? Vai ser o de número 248. Esse que estamos encerrando agora, que tivemos aí a satisfação de tê-los como ouvinte, foi o 247. Até logo a todos, até logo, Pierluigi, e obrigado. Mais uma vez, fiquem plugados no próximo. Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.